Você já parou pra pensar como jogos de luta que dominavam as telas dos fliperamas, cara, dos arcades, com gráficos todos pixelados, comandos bem limitados e travados até às vezes. Cara, elas transformaram experiências quase cinematográficas em algumas épocas, até com muitas gambiarras, tanto no console quanto no PC. Hoje em dia, cara, é basicamente um cinema de luta. Você já parou pra pensar como isso foi feito? Você sabe como funciona? Qual que eram as gambiarras que eram usadas? Hoje a gente vai explorar o universo dos jogos de luta, cara. Desde os clássicos, como o primeiro Mortal Kombat lá das antigas do fliperama, até os colossos da nova geração, cara, que vem fazendo sucesso até hoje. Você vai ver um pouquinho sobre a evolução tecnológica que transformou os jogos de lutas em experiências imersivas e, cara, visuais completamente espetaculares, efeitos pra todo lado. Mas será que você realmente tá pronto a descobrir como foram feitos os jogos que definiram geração de gamers? Cara, eu vou te mostrar até as gambiarras que foram feitos na época que você vai desacreditar. Então se prepare para um combo épico pela história de jogos de luta. Fala galera, eu sou o Juan, e se você é fã de adrenalina e de confrontos épicos, cara, porradaria pra todo canto, você tá no lugar certo. Então já se inscreve no canal e marca o sininho pra não perder nenhum round dessa jornada incrível pelos mundos dos jogos da luta. Round 1! Fight! Peraí. Primeiro de tudo, vamos voltar ao passado e entender como tudo isso aconteceu. Os primeiros jogos de luta, cara, eles exigiram muita criatividade e inovação, principalmente por conta das limitações de hardware que existiam na época. Só pra você ter uma ideia, como era bem limitado os fliperamas, eles usavam processadores Motorola 68000. Eles estavam rodando, cara, a 4 MHz com 64 KB de memória RAM. Tá? E o vídeo você tinha 84 KB apenas e 2 KB de áudio. Cara, era surreal você fazer um jogo inteiro caber nisso. Hoje um jogo tem gigas e gigas só de texturas, cara. Imagina você usar 64 KB de memória para rodar tudo isso, cara. É absurdo. Ah, e os jogos, cara, eles iam num cartucho que era quase que uma folha sulfite, era gigantesco. E cada jogo ele tinha mais ou menos 330 megas, cara, para armazenar o jogo ali dentro. Era o limite. A maioria não usava isso, tá? Mas as sprites, elas tinham 16 por 16 pixels de largura e de altura, tá? Era, cara, um negócio micro pequeno comparado ao que é hoje. Hoje o seu monitor aí deve ter o quê? 1080p? Você coloca aí 1000 pixels de altura, coloca 16 pixels pra você ver o tamanho que era isso, numa tela gigante. A programação dos primeiros Mortal Kombat, do Street Fighter, cara, era uma arte que combinava design de personagens e mecânicas de luta e criação de cenários muito envolventes. Os desenvolvedores usavam linguagens como, por exemplo, Assembly para otimizar o desempenho nos arcades e nos primeiros consoles também, para conversar direto com o hardware. Lá no primeiro Mortal Kombat, cara, foram usadas fotos de pessoas reais mesmo em posições de lutas para dar um certo nível de realismo que antes nunca tinha sido visto para aquela época. O uso da digitalização das imagens reais para criar os personagens foi só uma revolução, como foi visto no Mortal Kombat, trazendo um nível totalmente novo de realismo, porque tinha, né? Cara, era surreal, antes era pixel, e do nada você vê a foto ali do cara lutando no meio de um jogo, era inovador demais, por isso fez um sucesso estrondoso. Bom, agora a gente vai dar um pequeno pulo para a área moderna. Os jogos de luta hoje eles são construídos com poderosas engines gráficas como a Unreal principalmente e a Unity, permitindo gráficos 3D totalmente detalhados, cara, animações complexas demais e partículas para todo lado, cara. A física então nem se fala, é extremamente avançada. Mas se você não se lembra delas, eu vou te refrescar um pouco. Tanto a Unity quanto a Unreal são as duas engines mais poderosas hoje do mercado e são amplamente utilizadas no desenvolvimento de jogos hoje. Tem jogo para todo lado, muitos dos jogos que você joga hoje são feitos na Unreal ou na Unity. Ambas elas permitem criações de ambientes 3D extremamente detalhados, com iluminação dinâmica ainda, sombreamento complexo e efeitos visuais, cara, completamente de alta fidelidade. Isso é possível graças aos sistemas avançados de renderização e suporte para as mais ferramentas APIs gráficas ali, como o DirectX, o Vulkan, por exemplo, que otimizam o desempenho e a qualidade visual dos jogos para uma variedade de plataformas com uma facilidade enorme. Para dar vida aos combates, os desenvolvedores agora eles têm ferramentas que facilitam demais a animação, o level design e até a programação para IA para oponentes mais desafiadores, mais complexos, que pensam um pouco melhor. A utilização dessas técnicas de mocap, de captura de movimento, é muito facilitada tanto pela Unity quanto para o Unreal, o que permite que desenvolvedores capturem dados de movimento real de uma pessoa capturado ali numa câmera ou por um conjunto de câmeras para importar isso dentro dos seus jogos, dentro dos seus personagens, para que eles se comportem de forma mais natural, o que dá um dinamismo sem precedentes e também parece muito mais natural. Além disso, o level design ele é extremamente simplificado por meio de interfaces que são atualmente muito intuitivas e ferramentas de edição de terreno, que permite a construção de arenas de combate extremamente complexas, cara, e que te contam histórias inteiras. Esses avanços técnicos não apenas elevaram a qualidade e alcance dos jogos de luta, mas também transformaram o processo de criação numa experiência acessível, colaborativa e muito criativa.
E a música? Cara, os compositores atuais têm edição de variedades de softwares e sintetizadores, cara, que hoje o cara praticamente não tem limite do que dá pra fazer dentro de um jogo. As trilhas sonoras, cara, elas amplificam demais a tensão e a emoção durante a luta, elas são uma parte que dá vida ao jogo. Os compositores têm à sua disposição softwares como, por exemplo, Ableton Live, Logic Pro e FL Studio, que oferecem ferramentas robustas para composição, para gravação, edição e mixagem de áudio. Nada comparado aos dois cabeças que a gente tinha antigamente, fala sério, cara. Esses programas, eles ainda suportam plugins VST, que são basicamente um estúdio virtual, vamos chamar dessa forma, tá permitindo a utilização de sintetizadores virtuais, samplers e efeitos de áudio que podem, cara, emular instrumentos reais, sem você nem ter o instrumento. E os sintetizadores modulares, tanto em suas formas físicas quanto nas versões virtualizadas, eles possibilitam as criações de texturas sonoras únicas e essenciais para caracterizar os personagens, ambientes e momentos críticos da luta. Por isso que os sons dos golpes e impactos estão cada vez mais reais. A qualidade do som e da música contínua, ela requer um componente vital, enriquecendo a experiência de cada combate. E quanto à distribuição dos jogos de luta? Hoje vivemos numa era de distribuição digital, um contraste gritante com os métodos antigos. A distribuição digital revolucionou a forma como acessamos jogos, e apenas com alguns cliques você pode baixar os jogos direto no seu console ou no seu PC, ou até no seu celular. No passado, jogos como Mortal Kombat vinham em cartuchos que existiam um processo de fabricação bem detalhado e muito trabalhoso, sem falar na logística de distribuição disso, que era algo muito caro para a época. Hoje em dia, a mídia física é muito mais um artigo de colecionador do que, de fato, um meio de entrega do jogo. Antigamente, os jogos vinham com manuais extremamente detalhados e às vezes com brindes até. Agora os manuais são digitais, ou às vezes até inexistentes, cara. É raro ver. E os brindes muitas vezes são conteúdos digitais exclusivos. Quando há algo físico para ser entregue, cara, normalmente custa uma pequena fortuna. A distribuição digital removeu as complexidades da logística global, permitindo que os jogos fossem lançados simultaneamente em todo o mundo, mas ao mesmo tempo perdeu um pouco daquele brilho da entrega, do toque que você tinha na época. Mesmo com tudo isso, a comunidade de jogos de luta ela continua a prosperar, com fãs e desenvolvedores, cara, independentes criando mods e conteúdos muito personalizados, muitas vezes com o apoio das próprias desenvolvedoras. Os jogos de luta clássicos deixaram um legado duradouro e inspirando os desenvolvedores a inovar e empurrar os limites, cara, do que é possível em termos de jogabilidade e narrativa. A evolução dos jogos de luta reflete uma jornada, cara, tecnológica, criativa da indústria dos jogos como um todo. De cartuchos a downloads, a paixão por jogos nunca diminuiu. Agora eu te deixo com uma pergunta: você está pronto para criar os próximos jogos de luta? Então dá uma conferida no comentário fixado.